Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Elaine Ruscos, a sua professora de Química. E hoje nós vamos explicar sobre a ligação iônica. Se você quer saber como esse salzinho aqui, ó, que nós usamos em casa para fazer a nossa comida, que é o cloreto de sódio, usa, né, a ligação iônica para se formar, fica aqui que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Muito bem, pessoal, ligação iônica, como o próprio nome já diz, lembra a formação dos íons, né? E a formação dos íons, né? Quem não assistiu às aulas ainda de como os íons são formados, depois, né, procura aí no canal, vou deixar o link aqui embaixo para que vocês consigam, né, localizar e entender um pouquinho melhor como que esses íons são formados. Muito bem. Os íons, pessoal, se vocês lembrarem, eles são formados a partir dos elementos, né? Os íons são elementos com carga, né? Ou seja, quando o cátion ou o ânion são formados, é porque eu tive uma variação na quantidade de elétrons em cada um deles, né? E para a gente começar a explicar isso, vamos ter que lembrar um pouquinho dos elementos que a gente chama de elementos representativos, ou família A, né? Que ela separa muito bem ali, é uma nomenclatura mais antiga, né, de tabela, mas que ajuda a gente a localizar esses elementos. Então, se vocês separarem a família 1A, 2A e 3A, são os elementos, né, que formam os metais, né? Eles têm características metálicas. Depois, nós temos a família 5, 6 e 7, que são os ametais. E aí, entra as características dos íons. Esses metais, que é a família 1A, 2 e 3, o que acontece? A família 1A tem um elétron na última camada, família 2A tem 2 elétrons, família 3A tem 3 elétrons, né? E lembra, para ficar estável, eles querem imitar uma família super famosinha, né, da tabela periódica, que são os gases nobres, né? Então, ou seja, eles querem ficar com a camada completa como os gases nobres ficam. E aí a gente tem aquele número mágico, né, que é 8 elétrons na última camada, né, que ajuda bastante a gente a pensar nesse raciocínio, tá bom? Principalmente se for família A, né, gente? Porque a família A, lembra, ela é muito mais comportada, ela tem a quantidade de elétrons certinha, tá bom? Então, se a gente fizer a pergunta, é mais fácil para os elementos que estão na família 1A, que só tem um elétron, né? Então, deixa eu pegar aqui um elemento, né, um cátion que vai ter um elétron somente na última camada. Ele vai perder se um elétron é mais fácil para ele ou ele ganhar 7 elétrons. Qual situação é mais fácil? Tá? Essa é a perguntinha que vocês podem fazer, tá bom? Mesmo raciocínio para 2A e para 3A, certo? E aí vocês vão ver que é mais fácil eles perderem os elétrons. Para outra turma, né, para a turma do 5A, quer dizer que eles têm 5 elétrons, 6 elétrons e 7 elétrons, ou seja, é muito mais elétrons na última camada, né? Então, o que é mais fácil para eles? Ganhar ou perder? Ganhar, ok? Por isso que a gente forma os cátions e forma os ânions, né? Fazendo a transferência de elétrons. Então, quem gosta de perder, forma os cátions. Quem gosta de ganhar, forma os ânions, ok? Nessa transferência de elétron. Com isso, a família 4A é aquela família que fica em cima do muro, lembra? Para ela, tanto faz ganhar 4 elétrons ou perder, né, 4 elétrons. Só que entre ganhar e perder, galera, a família 4A prefere compartilhar. Com isso, ela vai entrar em outra categoria de ligação, ok? E aí a gente vai entrar na ligação covalente, que vai ser em outra aula, combinado? Então, pensando nisso, vocês ainda poderiam pensar, nossa, mas está faltando elementos aqui, né? E a família B, cadê ela? Então, a família B, ela, lembra, é uma família diferente da família A, né? São os metais de transição, são os metais que terminam com os orbitais D ou F. Enfim, esses orbitais, né, D ou F, facilita, né, o trânsito ali dos elétrons, né, e isso vai favorecer, né, eles perderem elétrons também. Então, as últimas camadas também da família B,
os elementos tendem a perder esses elétrons, tá? Só que a maneira com que eles perdem não é tão simples, né? Vamos dizer assim, de se enxergar como a família A, tá? Tanto que na família B, né? Vocês vão ver daqui a pouco, vou colocar uma tabelinha para vocês verem. A família B tem elemento, por exemplo, ferro, que pode ser ferro 2+, e ferro 3+, ou seja, eles possuem duas possibilidades de formar cátions, diferente da família A, né? Que são os elementos aqui que a gente chama de representativos, ok? Então, bora lá, deixa eu mostrar essa tabelinha aqui para vocês. Essa tabelinha, pessoal, vocês conseguem essa tabela no Google, tá? Em qualquer outro site aí de busca, que simplesmente por vocês digitarem isso daqui, tabela de cátions, vai aparecer vários modelos. O que eu sugiro, tá? Que vocês procurem sempre, né, aquelas que possuem o nome, ok? O símbolo do elemento junto com a carga correspondente. E que separem, né, cátions e ânions. Isso vai ajudar muito vocês, tá bom? Muito bem. Então, essa tabelinha, pessoal, é interessante vocês terem sempre perto na hora de estudar. Vai facilitar muito o estudo de vocês, ok? Então, para começar, nós vamos ter duas classificações para identificar essa tabela, tá? Ânions, que a gente vai chamar de simples, ok? E depois, cátions e ânions, que nós vamos chamar de compostos. Então, lembrando, cátion é aquele que perdeu o elétron e ânion é aquele que ganhou o elétron. Então, se ele perdeu o elétron, ele ficou com uma carga positiva, certo? Então, o cátion fica com a carga positiva. Os ânions é aquele que fica com a carga negativa. Sabendo disso, vamos voltar para a tabela. Então, olhando aqui, gente, cátions e ânions simples, formados somente por um elemento. Esse um elemento, então, vamos pegar aqui, ó, chumbo, só tem um. Cobalto, só tem um. Estanho, só tem um. Zinco, só tem um. Maioria daqui família B, né? Mas tem da família A também? Tem, olha só. Bário, cálcio, alumínio, potássio, o sódio, né? Lá do salzinho, né? Que a gente falou no começo, tá aqui, ok? Todos esses são cátions simples. Vamos ver a turma dos ânions? Olha só. Br-. Opa, Br é o bromo, mas quando ele ganha uma carga negativa, lembra? Os ânions mudam de nome, então ele passa a ser o brometo, mas ele tá um elemento só, então ele é simples. Depois eu tenho cloro, também virou cloreto, né? Porque ele mudou de nome, por causa dessa carga negativa aqui que ele ganhou um elétron. Depois temos o flúor, que virou fluoreto, o hidrogênio, que virou hidreto, enfim. Esses aqui, pessoal, são alguns dos exemplos, ó, oxigênio, que é o óxido, né? Tem o peróxido, tem o superóxido, enfim, o óxido está aqui embaixo, ó. Vocês vão achar vários elementos que estão sozinhos. Esses elementos que estão sozinhos é o que a gente chama de cátions e ânions simples. Então, eu vou colocar aqui, ó, o sódio lá do salzinho, o cálcio, o alumínio, ok? 3+ é o alumínio aqui. Aí vamos para os ânions. Fluoreto, cloreto, o óxido, né? Temos também o sulfeto, e aí vocês vão achar um monte ali na tabela. É importante que vocês saibam ler essa tabela e depois transferir a simbologia de maneira correta, tá bom? Aí temos os cátions e os ânions compostos. Eles também aparecem nessa tabelinha, então olha só. Só que o cátion composto, a gente vai estudar, pessoal, o cátion composto mais famosinho aqui, ele é o íon, o cátion é amônio, porque ele tem o nitrogênio junto com o hidrogênio, tá? Existem outros? Existem, mas para vocês do ensino médio, o íon amônio aqui, o cátion amônio é o mais utilizado, ok? Então, só tem ele, porém, no caso dos ânions é o contrário, a maioria é composto. Tá? Se vocês observarem, ó, o acetato tem vários átomos, o aluminato tem 2, o clorito aqui, ó, tem 2 elementos diferentes, mas tem 3 oxigênios, tá?
O hidrogênio sulfato tem 3 elementos diferentes. Então, a partir de 2, galera, vocês vão encontrar vários aqui, ok? Ânions compostos. Então, olha só, cátions é aquele que tem carga positiva e o único cátion composto que a gente vai usar é o NH4+, ok? Que é o amônio. Perninha aqui, amônio, certo? É o cátion amônio. Aqui o ânion tem vários, então, por exemplo, alguns mais famosos, SO4 2-, que é o sulfato. Depois nós temos o nitrato, NO3-, né? Depois nós temos o CO3 2-, que é o carbonato. Enfim, são ânions, né? Que inclusive até o Enem gosta muito desses ânions, que é interessante vocês conhecerem e saber a carga, né, de cada um deles, ou seja, a valência que cada um desses cátions, desses ânions formam, ok? Muito bem. O que isso tem a ver, né, com ligação iônica? A ligação iônica, pessoal, ela também pode ser conhecida por eletrovalente e heteropolar, tá? Porém, o termo iônico é muito mais difundido por questão, né, de você ter a formação dos íons e isso já fazer a correlação aqui com a ligação iônica, tá bom? Só que tem um porém. Para esses íons se ligarem, para esses íons ajudar a formar um composto, ajudar a formar aquele salzinho, né, que a gente viu no início do vídeo, eles precisam, tá, fazer essa troca aí de elétrons, porém, no final, a gente não pode ter elétrons sobrando, tá? O tanto que alguém ganhou, o tanto que alguém doou, tem que ser igual, tá? Ou seja, para que no final o balanço fique neutro, tá? Isso é uma regra, pessoal. Lembra lá da primeira aula que as moléculas e os compostos precisam ser neutros para existir? Então, é agora que a gente vai verificar essa condição, ok? Então, vamos pegar o magnésio. Então, olha só, eu vou pegar o magnésio, vou mostrar para vocês uma forma de modelo primeiro. Vocês podem usar até bolinhas de isopor em casa, bolinhas de papel, até jujuba eu já tive aluno que usou, tá, galera? Então, olha só, eu posso pegar essa bolinha, tá vendo esses 2 pininhos aqui? Eu vou pensar que são os 2 elétrons que, no caso do magnésio, ele tem. Por que ele tem? Porque ele é da família 2A, certo? Se fosse da família 1, teria um só. Se fosse da família 3A, teriam 3. Certo? E aí, moçada, se ele quer perder esse elétron, ele tem que arrumar alguém que queira receber, tá? E aí a gente vai pensar no cloro. O cloro tem 7 elétrons na última camada, tá na família 7A. Então, vai acompanhando aqui, né, o desenhozinho aqui das bolinhas. Essa estrutura, pessoal, mostrando as bolinhas aqui, quem estudou isso foi Lewis, tá? Então, é a estrutura de Lewis. Então, é interessante também vocês saberem esse nomezinho, porque pode aparecer talvez até em algum exercício aí que vocês estiverem fazendo, tá? Então, olha só, eu tenho uma bolinha com os 2, né? O elemento aqui representando o magnésio com os 2 elétrons na última camada dele. Ele quer se ligar com o cloro. O cloro tá aqui, ó, tá vendo com o furinho? Ele tá doidinho para ganhar um elétron só, né? Então, ele está caçando alguém que quer dar esse elétron para ele. E ele achou o magnésio. O que vai acontecer? Ele vai pegar esse elétron, certo? Então, eu vou lá e vou juntar o cálcio com o magnésio com o cloro, que virou agora cloreto, certo? Só que olha só, o cloreto ficou agora feliz e contente porque ele teve a última camada ali, né? Completa, com 8 elétrons. Só que o magnésio está feliz e contente? Não, porque ele só doou um. Ele tem mais um para doar. Então, outro cloreto pode aparecer e se juntar, né, ao magnésio, formando aqui esse composto iônico. E ele está estável, ou seja, o magnésio doou todos os elétrons dele, o cloreto foi lá e pegou, e vocês perceberam que eles ficaram juntinhos, bem pertinho um do outro? Por que isso acontece? Porque existe uma atração, né? A carga negativa com a carga positiva são os opostos, se atrai, então a gente tem uma atração eletrostática aqui, ok? Por causa que um quer doar e o outro receber o elétron. Como que a gente vai representar isso na estrutura de Lewis? Então,
bora aqui para os slides. Então, o magnésio não tinha 2 elétrons para doar? Então, ele foi lá e doou para o cloro. Esse elétron foi parar lá no cloro. Então, olha só, vou desenhar até de uma outra corzinha aqui para mostrar, né, que ele foi lá para o cloro, virou cloreto. Então, o magnésio ficou com uma carga 2 mais positiva, porque ele doou 2. O cloreto, eu já precisei de 2 cloretos, né, de 2 cloros. Por quê? Se eu colocasse só um, o magnésio não ia ficar feliz. Ele precisava de mais um, né, para ficar neutro. E aí, o que acontece? Se eu quiser, moçada, representar esses elétrons aqui, tá? Seguindo o modelozinho aqui do elétron ganhado aqui para o cloro, certo? Vocês têm que colocar essa simbologia. Colocar o cloro, colocar as bolinhas, ok? E mais um colchete representando o ânion, tá? Com a 7, no caso aqui, 8 cargas, no caso do cloreto, tá bom? Se eu quiser também só representar magnésio, né, 2 mais e a simbologia 2 cloro menos, tá? Também é muito utilizado, tá, gente? Aqui a gente está usando a representação de Lewis, ok? E aí, o que vai acontecer? Na hora que eu junto esse cátion e esse ânion, eu vou formar um composto. E aí, como que eu escrevo esse composto, pessoal? Esse composto vai ser formado por um magnésio e um cloreto, e 2 cloretos. Esse cloreto, como que eu sei que esse número 2 aqui da frente, para onde que ele vai na formulazinha? Ele vem para a parte de baixo, tá? E se vocês repararem, eu tenho um magnésio só, não é? O balanço de carga aqui, será que ficou neutro? Vamos ver? 1 vezes 2 ficou 2 cargas positivas. Aqui, 2 cloros, né? 2 cloretos com uma carga negativa, então 2 negativo. O balanço final, zerou, ok? Então, se eu escrever aqui, fica da mesma forma, né? Cloreto de magnésio. 1 magnésio e 2 cloretos, ok? Isso aqui a gente chama de fórmula molecular, ok? Então, lembra no videozinho de introdução, ok? A ligação química. Essa aqui é a fórmula molecular, né? Que a gente representa aqui a quantidade de átomos e a simbologia de cada um junto, ok? E ele ficou eletricamente neutro. Conseguiu obedecer todas as condições para formar ligação iônica, para formar um composto estável? Sim, então esse composto passa a existir, ok? Só que vocês perceberam que aqui a gente está usando uma simbologia que é a estrutura de Lewis. Existe uma outra possibilidade, pessoal, onde a gente pode fazer uma combinação, tá? Usando uma regrinha que a gente usa, a regrinha do cai-cai, do escorrega ou do cruzar. Vamos entender como usar isso, vocês vão ver que é muito mais rápido e muito mais simples, tá bom? Então, como que isso funciona? Eu peguei os elementos aqui neutros, né? Ou seja, lá na tabela periódica eu resolvi pegar lá um elemento X e ele perdeu o elétron. Opa, se ele perdeu, ele virou cátion, certo? Então, eu coloquei uma simbologia aqui genérica de um M, número qualquer, mais. O mesmo raciocínio eu uso para o ânion. Peguei um elemento Y, ele ganhou elétron, coloquei a carguinha aqui menos, porque ele ganhou elétron, e N para representar o número de elétrons que ele ganhou. Então, formei o cátion e formei o ânion. Aí eles vão se unir, certo? Só que agora a gente vai usar essa regrinha, né? O que é essa regrinha? Eu vou pegar essa carga positiva aqui, no caso, pegar, na verdade, um número somente, tá, pessoal? E vou levar para o elemento oposto, tá? Ele vai ser o índice quantitativo, tá? Do ânion, ou seja, desse ânion aqui, que pode ser simples ou composto, tá bom? E eu vou colocar embaixo, indicando a quantidade. E o mesmo raciocínio eu vou usar para o ânion, né? O número aqui da valência da carga eu vou levar para o cátion, sendo o meu índice de quantidade, ou seja, eu vou colocar aqui representando a quantidade desse elemento. A partir desse momento, pessoal, vocês montaram a fórmula, né, molecular desse composto. E aí, eu tenho a minha fórmula iônica, tá?
O nome correto seria chamar de fórmula iônica, né, pessoal? Desculpa, eu estou falando molecular, mas o nome correto seria fórmula iônica. Então, olha só, essa fórmula iônica vai representar o retículo cristalino do sal. Então, olha só, lembra o salzinho de cozinha, que ele é todo formado de cristais? Olha só os cristalzinhos aqui. Se vocês olharem aí na casa de vocês, esses cristais, eles são o retículo cristalino. Dentro desse retículo cristalino, eu vou ter ali também a organização dos átomos, tá? Sendo a mesma organização possível lá que a gente viu na ligação metálica, lembra? Forma cúbica ou hexagonal, enfim, todas que é possível, né, encontrar nos compostos iônicos, ok? Então, é muito importante, pessoal, usar a simbologia correta, ok? Para a representação dos compostos iônicos e também lembrar que o termo molecular a gente usa muito, né? Para ligação covalente, não para ligação iônica. Então, essa é a fórmula. Então, se você quiser lembrar, use o termo iônico para ficar mais fácil, ok? Então, bora para a prática aplicar essa regrinha aí do cai-cai, do escorrega ou do cruzar, tá? Qualquer um desses termos vai lembrar você que se você cruzar, você vai conseguir achar a fórmula do mesmo jeito, sem usar a estrutura de Lewis, ok? Então, olha só, antes de eu começar aqui, eu vou desenhar a estrutura do sal, né? Que a gente falou lá no começo. O sal não tem o sódio, né? O sódio é 1+, ele quer perder esse elétron. E o cloreto, né? É o salzinho, o ânion, né? Que vai formar o cloreto de sódio. Só que olha só, gente, eu tenho 1 e 1. Então, ou seja, um quer doar, o outro quer receber 1. Então, é muito simples, né? Então, eu junto aqui o cloreto de sódio e vou formar, né, o meu composto iônico. Esse composto iônico, né, ele vai formar a sua célula. Opa, deixa eu arrumar aqui. Vai formar a sua célula unitária, tá? Essa célula unitária, igual lá na aula de ligação metálica. Então, eu tenho a célula unitária. Essa célula unitária vai formar, né, o retículo cristalino e esse retículo cristalino forma a estrutura, ok? Cristalina que nós vimos, né, lá na ligação metálica, ok? Também vou colocar aqui embaixo para vocês darem uma olhada, para não ficar repetitivo aqui nessa mesma aula, ok? Então, ou seja, o sal de cozinha tem essa estrutura e é formada da ligação iônica por causa disso. Vou até desenhar aqui, ó, a estrutura de Lewis, né? Tem ali os 7 elétrons. O elétron do sódio foi doado para o cloreto, formando a formulazinha do cloreto de sódio. E se a gente for montar o modelozinho do cloreto de sódio, ele ficaria nesse formato, né? O sódio, como ele é o cátion, ele perdeu, então ele vai ter um tamanhozinho menor, que ele doou, né, o elétron para o cloreto, que tem um tamanho, né, um raio iônico um pouquinho maior. Então, seria nesse formato aqui no modelo, né, se vocês estiverem usando aí para melhorar o estudo de vocês, tá bom? Então, bora para essa tabelinha aqui, pessoal. Vamos pegar combinações, né, de átomos diferentes, com cargas diferentes. Então, olha só, quando eu pego 1 com 1, vai acontecer a mesma situação, né? É somente um quer doar um tanto e o outro quer receber o mesmo tanto. Então, a fórmula, eu não preciso nem usar a regrinha do cruzar. Então, se eu pegar magnésio com sulfeto, magnésio com carbonato, tá? Se eu pegar aqui o ferro 2 com carbonato, se eu pegar o ferro 3 com fosfato, tá? Então, ou seja, cargas iguais vai ser a mesma situação. Quando eu tenho cargas diferentes, esse auxílio aí da regrinha do cruzar, do cai-cai, é muito mais fácil. Então, vamos pegar aqui, ó, o magnésio com o bromo. Então, magnésio, 2+, com o bromo que virou brometo, né? Então, ou seja, 2+ com menos, a carga é diferente. Então, provavelmente, eu vou precisar de um magnésio e de 2 bromos,
né? Se a gente contar ali na combinação dos átomos. Usando a regrinha, como que a gente já chega na fórmula? Esse 2 vai descer, esse 1 vai descer, ok? Então, ele vem para cá e o 2 vem para cá. E aí, o que forma? Eu vou montar magnésio 1, brometo 2. Pronto, montei a minha fórmula iônica do brometo de magnésio, tá? Vamos pegar mais um diferente? Vamos pegar agora aqui, ó, o ferro. Vocês percebem que o ferro, ó, tem duas cargas, lembra? Por que ele tem duas? Porque ele é um cátion que faz parte da família B, né? Então, a família B tem vários elementos que tem mais de uma carga. Vocês podem olhar lá naquela tabelinha, né? De cátion e ânion, vão achar vários. Então, eu vou pegar aqui, ó, o ferro com o fosfato. Por quê? O ferro, eu tenho 2 mais e o fosfato, né? Eu tenho 3 menos. Então, olha só, gente, eu estou usando um ânion composto, ó. Carbonato também é composto, nitrato também é composto. Quando eu uso um ânion composto, eu tenho que respeitar a quantidade de átomos e a simbologia correta. Então, se eu estou usando o carbono e o oxigênio, eu tenho que usar o C maiúsculo e o oxigênio maiúsculo, tá? Nada de escrever o oxigênio minúsculo aqui não, por quê? Se eu escrever o oxigênio minúsculo, ele não é mais o carbonato, ele vira o cobalto, ok? Então, atenção para a simbologia. E essa carguinha, pessoal, essa carga é do ânion inteiro. Então, eu tenho que respeitar as quantidades que a tabela vai trazer para mim. É 1 carbono e 3 oxigênios, então eu tenho sempre que colocar a quantidade. Nesse caso aqui, eu tenho um fósforo com 4 oxigênios, então eu tenho que respeitar a quantidade. Tá claro isso, pessoal? Beleza. Então, olha só, o 2 que tá aqui vai cair, né, escorregar para cá. O 3 que tá aqui, eu caio e escorrego para cá. Então, no final, olha só o que vai dar. Eu vou precisar de 3 ferros para estabilizar 2 ânions fosfato. E como que eu sei que essa quantidade é certa mesmo, pessoal? É simples, é só vocês multiplicarem a carga pela quantidade que está aqui. Então, vai ficar 2 vezes 3, vai dar 6 positivo. O 3 menos vezes o 2 vai dar 6 negativo. Com isso, vocês comprovam que a molécula vai ficar eletricamente neutra. E aí eu consigo formar o meu composto, que vai ser o quê? Ferro, né? 3, eu preciso de 3, então ferro 3 eu tenho que colocar a quantidade. E o fosfato, pessoal, eu vou precisar colocar o fosfato com um 2 aqui do lado. Só que se eu deixar a simbologia desse jeito, tá estranho. Por quê? Vocês vão pensar que é 42. Isso aqui está errado. Então, nós vamos usar um recurso da matemática, que é o uso do parênteses, certo? Com isso, eu formo o fosfato de ferro 2, ok? Bom, pessoal, e todas essas combinações aqui, ó, vocês podem fazer com todos os átomos para praticar os exercícios, ok? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem ou aqui no comentário ou entrar em contato comigo pelo direct, tá? Lá no @ElaineRusgos, pelo Instagram, ok? E eu vou respondendo para vocês. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês, que vocês tenham ficado claro a formação da ligação iônica. Compartilhem, curtam para que essa aula chegue mais pessoas, tá bom? Um grande abraço para todos e long keep learning, ou seja, continue sempre estudando. Tchauzinho, pessoal, até a próxima aula.